Alô. Boa tarde, senador Paulo Paim, autor do requerimento. Boa tarde à senadora, os demais presentes, colegas dos Correios, os diretores aí responsáveis pela empresa, pelo Ministério da Economia, do Planejamento. Nós gostaríamos aqui, nós vimos os números, né? Esses números aí, eu com uma história de 42 anos nos Correios, eu conheço bem, né, a realidade da nossa empresa, o histórico da nossa empresa. É uma empresa que a gente tem, né, um carinho muito grande, porque a população é uma população brasileira que gosta da figura dos carteiros. Os carteiros é muito familiar, né, que estão presentes nos quase 150 milhões de residências do Brasil, diariamente. E nós, aí, com essa figura dos carteiros, nós sentimos uma pessoa simpática à população, e principalmente o trabalho que eles fazem, o trabalho com excelência. E nós vemos a apresentação aí desses números, e esses números também foram apresentados na audiência do dia 6, na audiência da Câmara, e eu fiquei muito preocupado com o que eu vi ali. Que existiam muitas pessoas, que nós estamos falando de privatização aqui, né? Não dos números da empresa, é importante ter os números da empresa, mas nós estamos falando da privatização. Porque o que adiantaria a gente estar aqui, vendo todos esses números, vendo que a empresa se recuperou, apesar que ela nunca foi deficitária, né? A gente está falando que é o seguinte, ela está saindo daquele histórico de caixa negativo. Porque o que eu percebi ali, naquela audiência de antes de ontem, foi uma falta de conhecimento muito grande. Eu percebi mais uma disputa dos parlamentares ali do governo, tentando defender a privatização, do que realmente discutir a situação dos Correios. Né? Que eu acho que o que nós estamos discutindo aqui é a situação dos Correios. Hoje nós temos aí 100 mil empregados, até 2014 nós tínhamos 128 mil empregados, saíram da empresa 29 mil empregados, isso já no fim da linha, com salários maiores. Hoje o salário dos Correios, o piso é R$ 1.700, e o salário médio dos 100 mil empregados são R$ 2.509. Então, essa situação da gente fala do histórico dos Correios, uma empresa deficitária, todos esses números, não condiz com a realidade. Porque os Correios é um serviço de monopólio. O governo é obrigado a manter o serviço dos Correios em todos os municípios do Brasil. E em nenhum momento da história se disse que o Correio foi criado para dar lucro. Ele foi criado para atender a população brasileira. Hoje nós temos, só o Estado de São Paulo paga o Brasil. E quando tiver a privatização, a gente vê que tem alguns interesses que não são do Brasil nem da população brasileira, nem dos Correios. São interesses daquelas pessoas que vêm para explorar o nosso povo mais uma vez, porque toda a receita que as empresas que compram aqui, as multinacionais, elas levam embora o nosso capital, o nosso dinheiro. O que aconteceu com todas as privatizações de 94? Cadê o dinheiro? Venderam tudo e o país ficou mais pobre. Hoje nós temos 100 mil trabalhadores com carteira de trabalho assinada, com as garantias trabalhistas. Será que privatizando os Correios isso não vai ser sucateado? Aonde que vai ficar esse serviço? Hoje a gente vê entrega de bicicleta em São Paulo. Ninguém tem garantia trabalhista nenhuma. A gente vê as pessoas sendo atropeladas e mortas sem garantia nenhuma. E aqueles que ficam doentes ou ficam inválidos não têm uma garantia nenhuma. Então, além de nós termos uma empresa legítima, com credibilidade, porque nós temos 98% de credibilidade nacional e internacional. Os Correios todos os meses estão recebendo o prêmio Prime da UPU, em torno de 30 milhões de reais, que é um prêmio dado aos Correios de melhor qualidade do mundo. Então, nós estamos entre os primeiros Correios do mundo. E essa situação que eu vi ali no dia antes de ontem, ninguém estava discutindo essa situação dos Correios. Há 2 anos atrás, assumiu uma diretoria nos Correios que disse que o problema dos Correios era o plano de saúde. Gastavam 1.800. Tudo bem, foram lá, teve uma disputa judicial, e hoje nós pagamos 600 milhões, a empresa gasta 600 milhões e os trabalhadores 1 bilhão e 200. Inverteu. Tiraram 1 bilhão e 200 do nosso bolso. Nós trabalhávamos com 129 mil empregados, 128 mil empregados, estamos com 99 mil. Estamos com 29 mil trabalhadores a menos. Por que o Correio fez isso? Porque os 68 mil carteiros que nós tínhamos há 2 anos atrás, hoje nós estamos com 50 mil carteiros. Para atender todo o Brasil.
E os carteiros hoje percorrem 671 mil quilômetros por dia. Só dá 17 e volta à terra. Essa percorrida. Então, nós vemos aí que é um trabalho incessante, um trabalho árduo. E a empresa, com essa redução de carteiros, o que fez? Criou uma sigla DDA, Distribuição Domiciliar Alternada. Ou seja, aquele serviço que a gente fazia com qualidade diariamente em todas as casas, agora a gente está fazendo intercalado, no dia sim, no dia não. E sobrecarregou demasiadamente os carteiros que estão trabalhando. Então, nós precisamos conhecer o Correio por dentro. Eu estou vendo várias pessoas que chegaram agora nos Correios, umas, eu acho que estão muito bem intencionadas. Outras, não sei qual que é o propósito. Porque nós estamos numa database, os Correios faz 2 anos que não fazem greve. Estão falando que o Correio faz greve todo ano. Olha, eu gostaria que as greves dessem resultado e a gente não tivesse um salário de R$ 1.705. Porque uma categoria que faz greve todo ano deveria estar ganhando uns R$ 20 mil. E não R$ 1.700. É uma categoria explorada, que sofre acidentes. No Ministério do Trabalho é uma das categorias que tem mais acidente de trabalho, por causa de câncer de pele no sol, o trabalho árduo que existe, né, sol a sol, trabalho pesado, né, a situação do país. E aí, nós temos que chamar a responsabilidade desse governo para que nos ajude a evitar a privatização. Nós tínhamos um presidente há 2 anos atrás que chegou na imprensa, todo dia ele fala mal dos Correios. O presidente que entrou nos Correios todo dia foi falar mal do Correio na imprensa. E esse governo que chegou agora, o presidente, não meu do país, é um governo que toda hora vai falar. Eu achei uma coisa insana. Nós estávamos na audiência com o ministro das Comunicações, ele disse, eu conversei ontem com o presidente e ele disse que não tem projeto de privatização. Simultaneamente, em São Paulo, o presidente fala para o carteiro que estava lá, vou privatizar os Correios. Então, não tem alinhamento, não tem lógica. Fala em privatização dos Correios. Tem pessoas que entraram agora, senador, que estão torcendo para a gente fazer greve, para entrar na mídia e falar lá os bagunceiros. Eu tenho 42 anos de empresa, não sou bagunceiro não, sou trabalhador honesto. Com 42 anos de empresa, meu salário é R$ 3.700. E entrei de carteira em 78, hoje eu sou técnico. Então, essas pessoas que estão mal intencionadas, querendo que a gente faça greve, vou dar um recado. Se depender de nós vamos atender a população. Nós vamos evitar a greve, porque nós temos que trabalhar para a população. Nós temos que tirar o discurso que nós somos culpados pela privatização. Que eu vejo lá em Bauru hoje o presidente da Rede Ferroviária Federal, que foi privatizado em 1990, culpam ele porque privatizaram os Correios, a rede, porque ele fazia greve. Hoje tem um cemitério de vagões de locomotivas lá em Bauru, tudo jogado. O patrimônio brasileiro foi jogado fora. E o transporte mais barato que existe. Então, não se justifica privatizar os Correios. Existe, sim, a gente crescer, investir na infraestrutura. O projeto de fidelização, que o governo gasta 42 bilhões por ano. Se o Correio pegar 50% disso, e não estou falando coisinha à toa, não. É Enem, as eleições a cada 2 anos, que todas as urnas são entregues pelo Correio. O Enem não dá um problema, chega tudo em dia, num país do nosso tamanho territorial. Nós temos os livros didáticos que são entregues. Se acaba o Correio, se privatiza, quem vai fazer esse trabalho? Quanto o governo vai gastar para fazer isso? Será que está sobrando dinheiro? Vai pegar o dinheiro que vai sobrar da Previdência agora para investir nisso aí? Vai desviar o dinheiro para lá? Então, vamos valorizar o Correio. Não vamos deixar privatizar os Correios. E se depender dos trabalhadores, não vai privatizar. Porque nós vamos fazer todo o trabalho aqui na Câmara, porque ainda bem que depende da Câmara e do Senado. E todos os deputados e os senadores precisam do carteiro lá no dia a dia. Ontem mesmo saiu uma matéria do governador de Goiás,
que diz que aquela VaptVup não funciona, que ele tem que fazer um contrato com os Correios, que os Correios funcionam. E olha que é o Ronaldo Caiado, hein? Que esteve aqui como Senado nos ajudando. E a questão do Postale, gente, nós fomos roubados e nós estamos pagando a conta. Eu vejo a falta de conhecimento, quando eu ouvi ali alguns deputados antes de ontem falando o seguinte, que o povo está pagando nosso fundo de pensão. É mentira. Do roubo nosso, eu estou pagando R$600 por mês, além do que eu devia pagar. Nós estamos pagando integralmente o fundo de pensão, o dinheiro que foi desviado. E são 9 bilhões que esse governo deve ir lá e cobrar do Banco Melo nos Estados Unidos. Da mesma forma que os Estados Unidos nos fez devolver o dinheiro da Petrobras para lá, eles também devem devolver o dinheiro do fundo de pensão nosso aqui. Então, gente, vamos parar com falácias, vamos parar de provocar os trabalhadores, para que os trabalhadores façam greve. Para de provocar. Deixa a gente em paz. Nós somos 100 mil famílias e 300 mil famílias, empregos diretos. São 400 mil pessoas que o Correio emprega. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas que dependem exclusivamente dos Correios hoje para sobreviver. Então, gente, vamos nos respeitar, vamos respeitar a nossa empresa, vamos respeitar a nossa história de 355 anos. E não vamos deixar privatizar os Correios. Porque nós vamos fazer um trabalho nessa casa aqui. Por isso que nós estamos fazendo tudo para evitar a greve. Para que a gente possa ter força para trabalhar dentro aqui da Câmara e do Senado para não deixar privatizar. Obrigado, gente. Esse foi José Aparecido Gimenez Gandara, presidente da Federação Interestadual do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Agora vamos para, então, o senhor Henrique Dorabella, diretor da Secretaria de Desestatização e Desinvestimento em Mercado do Ministério da Economia. Boa tarde.